Bom, boa noite, pessoal. Hoje, a convite da Cerise, ela me pediu para fazer uma aula sobre um tema que é o cateter de Swan-Ganz, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Estão conseguindo ver a tela direitinho? no meu sim. Tá, Beleza. então, beleza, então. Bom, então, voltando ao assunto aí, né? Meu nome é Juarez, sou médico intensivista, atualmente horizontal da rede Mater Dei de Saúde, do CTI lá do Mater Dei de Santo Agostinho. Fui durante muito tempo aí horizontal do CTI-6, do Hospital Célio de Castro, né? Qual tenho muito orgulho. Me licenciei por um tempo, creio eu, para tentar aí um serviço lá em Itabirito, que a gente está no processo ainda de inauguração. Então, é um prazer muito grande poder estar contribuindo aí mais uma vez com vocês. A Cerise me pediu para fazer uma aula sobre Swan-Ganz, mas não focando na interpretação dos dados que a gente obtém do catéter, né? Porque, querendo ou não, se você não dispõe da ferramenta e não lida com ela no dia a dia, acaba ficando uma coisa meio sem muito sentido eu falar do que você vai tirar do catéter. Mas, por outro lado, se eu falar da anatomia do catéter, apresentar o dispositivo, a gente abre uma porta, uma janelinha ali que pode ser muito útil para vocês, principalmente na questão de prova de título, né? Muitos lugares aí falam que o Swangans morreu, que ninguém usa Swangans, né? Mas quando a gente olha para outros serviços e serviço de ponta, ele ainda é muito utilizado e tem boas indicações, né? Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre noções básicas do catéter, o que é o catéter, né? Apresentar a anatomia básica desse catéter para vocês, pensando também que daqui a pouco vocês vão fazer prova de título, né? E uma das bancas da prova de título é motorização hemodinâmica e, se eu não me engano, vez sim, vez também, sempre tem um catéter de Swan-Ganz lá para vocês discorrerem sobre, né? Bom, o catéter de Swan-Ganz, né? A publicação, né, que deu bom no uso desse catéter foi publicada em 1970 no New England Journal of Medicine pelo Jeremy Swan e pelo William Gans, né? Eles fizeram um trabalho, né, onde eles mostraram que com o catéter deles eles conseguiriam cateterizar a artéria pulmonar sem a necessidade do intensificador de imagem. Então foi um trabalho com 80 pacientes, 40 em cada braço mais ou menos, sendo metade deles pós-operatório de cirurgias cardíacas e os outros pacientes do outro braço pacientes de causas clínicas gerais, sepsis, choques variados, né? Então, a partir daquela publicação, daquele trabalho e dos dados que a gente conseguia tirar a partir da leitura e da interpretação desse catéter, começou um uso bastante exacerbado aí desse catéter, né? Alguns, quando eu entrei na terapia intensiva, até um pouco antes, né? Acho que em 2004, 2005, eu ainda era acadêmico, eu frequentava CTIs até de hospitais públicos aqui de Belo Horizonte, lá do Risoleta, na época do Dr. Botoni, que coordenava lá, e se passava muito Swangans no tratamento do choque, né? E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, que realmente houve um uso exagerado e muitas vezes as pessoas não sabiam nem o que estava interpretando no catéter, né? E aí vieram trabalhos variados, né, com grupos heterogêneos, que não conseguiam mostrar melhora de sobrevida, né? Então, aí a partir disso aí começou a história de que o cateter de Swan-Ganz estava caindo em desuso, né? E talvez tenha caído pelo mau uso, né? Então, as indicações clássicas, né, ao uso do cateter de artéria pulmonar é o diagnóstico diferencial do choque, né, que a gente ainda utiliza muito. Diferenciação de edema pulmonar cardiogênico de inflamatório, monitorização e manejo do IAM complicado, né, o choque cardiogênico, o diagnóstico e avaliação da resposta ao tratamento em paciente com
hipertensão pulmonar primária, diagnóstico de valvulopatias, shunt intracardíaco, tamponamento e embolia pulmonar, avaliação da responsividade hemodinâmica a intervenções, principalmente a fluido-responsividade, o manejo de instabilidade hemodinâmica pós-cirurgia cardíaca, né? A monitorização das pressões de câmara direita e da câmara esquerda via oclusão do catéter, né? No ramo distal da artéria pulmonar são muito úteis nesse perfil de paciente que pode, né, evoluir com choque cardiogênico grave. Avaliação de hipertensão pulmonar e responsividade pré-transplante cardíaca e hepática. Então, quem trabalha lá na Santa Casa no pós-operatório de transplante, geralmente 100% dos casos, os transplantes hepáticos todos vêm com catéter de Swan-Ganz, né? O manejo da insuficiência cardíaca descompensada não responsiva ao tratamento convencional. Então, essas são as indicações clássicas, né, do catéter de Swan-Ganz. As contraindicações ao seu uso envolvem as valvulopatias, né, as válvulas mecânicas de câmara direita, endocardites, tumor ou massa de câmara direita que, né, que de alguma forma prejudique a passagem do catéter, né? Existe uma contraindicação relativa, que são as coagulopatias, né? O RNI acima de 1,5 e uma plaquetopenia menor que 50.000. Isso aí são contraindicações relativas, né? E, falar a verdade, eu já passei cateter em pacientes com várias coagulopatias e nunca tive nenhuma intercorrência relacionada a isso. Bom, então aqui apresentando o catéter em si, né? Esse catéterzinho aí, depois que eu fiz a aula, eu reparei que ele não era o catéter de débito contínuo, né? Mas o que muda em relação a esse catéter, que não é o catéter que, né, o mais atual, em relação ao de débito contínuo, é um filamento de cobre que existe a partir de 30 centímetros a contar da ponta do catéter, né? E esse filamento de cobre é o responsável pela termodiluição, né? Então, o catéter vem numa embalagem fechada, né? Dentro dessa embalagem vem uma seringa que ela é travada em 1,5 ml. Esse catéter, se vocês prestarem atenção na extremidade distal dele, ele tem um balãozinho, né? Então, a via vermelhinha, né? A via do balão. Esse balão é preenchido exatamente com 1,5 ml de ar, e é com ele que a gente consegue fazer a navegação às cegas até impactar esse catéter no ramo da artéria pulmonar, né? Eu tenho duas vias de infusão e monitorização, né? Que é uma via amarelinha e uma via azul. A viazinha mais curta é a via proximal, que é a via azul, e essa viazinha amarela é a via distal, é a via que comunica com a ponta, a extremidade mais distal do catéter, e é através dela que a gente vai conseguir aferir as pressões, tanto da artéria pulmonar quanto da oclusão dela, e aí referindo a pressão da câmara esquerda, né? Nós temos mais dois artefatos ali no catéter, um com a pontinha vermelha e outro com a pontinha azul. A pontinha vermelha é do termistor, né, o que faz o aquecimento do filamento de cobre, e a pontinha azul é da fibra ótica, que faz a leitura da saturimetria central, né? Então, o cateter de Swan-Ganz também nos dá saturação venosa central. Então, a partir desse catéter, né, que a gente consegue, né, fazer as leituras de pressão, de saturação venosa central e todos os dados derivativos que a gente, a partir dos cálculos, consegue tirar disso, né? Esse catéter, ele tem mais ou menos 1 metro, né? Ele é todo marcado, a cada 10 centímetros, né? Ele vai marcando com um risquinho. Quando chega em 50 centímetros, ele faz um risquinho mais largo e reinicia a contagem dos riscos menores, né? Então, isso aí nos ajuda também, porque a gente sabe que o catéter geralmente impacta com 50 a 60 centímetros, né? Quando ele não dá voltas dentro do ventrículo. Quando a gente vai funcionar, né, fazer a instalação do catéter de Swan-Ganz, a gente também precisa de uma bainha com introdutor, né, e um dispositivo de segurança, né, uma camisinha do catéter que a gente fala, né, igual do marca-passo transvenoso que vocês estão habituados a passar, né. O catéter de termodiluição contínua, né, de
de duas vias que a gente está habituado a usar, me parece que ele foi descontinuado no mercado. Agora eles estão trazendo um catéter aí um pouco mais calibroso de cinco vias, que usa a bainha de 8,5 French, né? Mas usualmente, né, no catéter convencional a gente funcionava com bainha de 7,5, tá? Então a gente precisa também de uma bainha para poder estar passando o catéter. Além disso, sempre que a gente vai montar o circuito do Swan-Ganz, a gente precisa monitorizar as pressões, tanto a pressão venosa quanto a pressão da artéria, né, pulmonar. Então, a gente sempre vai solicitar, né, no kit, dois transdutores de pressão convencional, tá? Além disso, obviamente, né, a gente vai precisar do monitor da Edwards, né, que é a proprietária da patente do catéter, né? Esse é o Live Center, né, o modelo mais antigo. Hoje eles têm o Hemosphere, que incorporou várias tecnologias que a AirTouch hoje disponibiliza, né? Então, num monitor só a gente consegue ligar o Swan-Ganz, a saturimetria cerebral e periférica, né? Além do módulo de flow track, né? É um outro monitor que eu vou mostrar depois para vocês. A inserção do catéter, né? Isso aí, para termos práticos, você poderia fazer uma punção central em qualquer sítio e instalar o catéter de Swan-Ganz. A prática nos mostra que existem dois sítios preferenciais, né? A veia jugular interna direita e a veia subclávia esquerda, né? O catéter ele já vem na embalagem em disposição de caracol, de modo que esse catéter já mantém mais ou menos uma posição de que se você conseguir adentrar com a curvatura dele espiralada, né, voltada no sentido horário, esse catéter ele acabará de forma muito fácil impactando na artéria pulmonar. E essas inserções via subclave esquerda e via jugular interna direita são mais fáceis. O que não quer dizer que esse catéter não possa ser colocado na veia jugular contralateral ou na subclávia contralateral à esquerda, né? Vai depender, né, da disponibilidade de sítio que você tiver, né, da anatomia do paciente, né? Se não tiver a veia jugular interna direita ou subclávia esquerda, você vai funcionar a veia que você tiver. Logicamente que talvez seja tecnicamente um pouco mais difícil, né? Eu já vi introduzir esse catéter também pela veia femoral, logicamente que são em pacientes mais brevilíneos, né, menores, né, pacientes adultos, né, com porte maior, fica quase inviável você conseguir fazer a canulação da artéria pulmonar via femoral. Mas, às vezes, eu já vi uma vez lançar a mão da femoral para passar os Swan-Ganz também, tá? E como a gente faz a inserção do catéter às cegas, né, a gente não usa intensificador de imagem para isso, a gente seguia pelas curvas de pressão, né? Então, conforme eu monto minha mesa, eu vou conectar, geralmente eu faço isso, eu conecto o transdutor de pressão somente na via distal, para não gerar confusão, e com isso, uma vez que eu ligo ele na via distal, eu começo, após a passagem da bainha, né? Eu começo a inserção do catéter. Quando eu insiro o catéter até 30 centímetros, que o filamento de cobre já passou pela bainha, eu insuflo o balonete, né? Sempre que eu progrido com o cateter para dentro do paciente, eu progrido com o balonete insuflado, e sempre que eu recuar, eu vou desinsuflar esse balonete. E conforme eu vou adentrando o sistema venoso do paciente, eu vou chegando no átrio, no ventrículo, essas curvas são bastante características e elas é que vão me guiar, né, até onde que eu vou seguir com a inserção do cateter, né? Então, a primeira curva que eu vou procurar, né, na trajetória desse catéter, é a curva de átrio direito, né, uma curva de padrão venoso central. Ela geralmente surge com 25 a 35 centímetros de inserção do catéter, tem um valor, né, na escala de 2 a 6 milímetros de mercúrio, né, uma curva bastante característica, né, e aqui a gente pode ver a dissecção dessa curva, né? Então, ela tem um componente AC, X, V e Y, que correspondem aos momentos da sístole e da diástole ventricular, né?
sendo o ponto mais alto de inflexão positivo dessa curva correspondente à contração atrial, né? O vale mais profundo, né? O relaxamento do átrio seguido, né? Do enchimento atrial pelo retorno venoso, que faz uma deflexão positiva, e finalizando aí com a abertura da válvula tricúspide na deflexão Y, né? Então, se a gente pensar que a gente está medindo a pressão a partir do interior da câmara atrial, faz bastante sentido essa curva, né? Se vocês pensarem que vocês estão dentro do átrio e analisando a pressão momento a momento, desde a contração do átrio, a abertura da válvula com o esvaziamento da cavidade, ou seja, um momento em que a pressão tende a cair, né? E com a contração isovolumétrica do ventrículo fazendo mais essa deflexão positiva. Então, se a gente imagina essa curva a partir do ponto de vista intracâmara, né, ela fica bastante lógica e fácil de interpretar, né? Basicamente, o que a gente tem que lembrar dessa curva é a morfologia dela, porque ela vai ser muito parecida com a morfologia da oclusão da artéria pulmonar, que vai me dar a pressão indireta da câmara esquerda, né, pela lei de vasos comunicantes, e, de forma final, a pressão do ventrículo esquerdo, né? Conforme eu progrido o meu catéter, né, por volta de 25, 30 centímetros, né, 35 a 45 centímetros, eu vou acabar caindo dentro do ventrículo direito, né? E uma vez que eu caio dentro do ventrículo direito, né, a gente começa a ver uma curva sinusoidal mais ampla, né, com amplitude maior, né? Geralmente ela varia numa pressão normal de 15 a 25 milímetros, com a pressão diastólica dessa curva variando de 0 a 8 milímetros de mercúrio, né? Quando eu chego dentro dessa câmara, né, eu sei que eu já estou dentro do ventrículo direito, e aí, a partir desse momento, o próximo passo seria a gente ganhar, né, a cavidade da artéria pulmonar, né? Então, a gente segue introduzindo o cateter devagar, aos 45, 55 centímetros. Eu vou ver que essa curva vai fazer um platô mais alto, né? Eu tinha uma diastólica em torno de 0 a 8. A partir do momento que eu entro dentro da artéria pulmonar, a gente começa a perceber a presença do nó dicrótico, né, na curva, né? Aquele entalhezinho característico ao fechamento da válvula na diástole ventricular direita, né, e com um nível de pressão diastólica mais alto, em torno de 8 a 15. Então, é bastante característico, né, quando a gente vai caminhando com o catéter, a gente vê que o pico sistólico não muda, mas muda o pico diastólico, né? Então, isso aí já me mostra que eu ganhei a artéria pulmonar e que eu estou bastante próximo já do meu objetivo. Esse vídeo aí mostra, né, o catéter na linha amarela inferior, né, a curva de artéria pulmonar, e quando a gente insufla o balonete, com ele bem cunhado, a gente vê que essa linha ela abaixa um pouco da linha de base da diástole, da artéria pulmonar, e gera uma linha mais parecida com a de pressão venosa, né? Isso aí é nada mais, nada menos que a pressão da câmara esquerda, né? Então, você vê que estava ali 43 por 20 de pressão. Quando eu encunhei o catéter com balonete, essa pressão caiu para 23 por 16, com a média de 12, né? Então, né, o valor de pressão dessa, dessa câmara, né, que me repercute a câmara esquerda, né, é de 6 a 12 milímetros, e o padrão de curva é idêntico com a curva venosa, tá? Geralmente, eu vou chegar nesse ponto em torno de 50 a 60 centímetros de inserção do catéter, a depender, logicamente, da anatomia do paciente. Idosos com cardiomegalias, né? Às vezes o catéter pode dar a volta dentro do ventrículo antes de conseguir progredir para dentro da artéria pulmonar, né? Então, isso aí varia muito, mas uma punção lisa, que você vai progredindo o catéter até chegar no empunhamento dele, geralmente ocorre entre 50 e 60 centímetros, né? E essa curva inferior, né? Vou repetir mais uma vez aqui para você prestar atenção, a última linha do monitor vai ser o empunhamento do catéter. Bom, então aí já com o balonete bem insuflado, a gente comunicou pela lei de vasos comunicantes, né? Vai me referir à pressão da câmara adiante do catéter, né?
Bom, então aqui esse ultrassom que está rolando aí foi cedido aí para um residente nosso. Ele conseguiu visualizar a artéria pulmonar e o catéter lá no seu interior, né? Vocês conseguem ver aí que tem um artefato brilhando aí dentro desse vaso, né? É a ponta do catéter de Swan-Ganz com balonete insuflado. E quando a gente passa o catéter de Swan-Ganz, idealmente ele deve ir para a zona 3 de oeste, que é onde a pressão da artéria suprime a pressão do alvéolo e a pressão venosa, né? E com isso eu consigo ter uma comunicação mais fidedigna de pressões com a câmara esquerda, né? Então, idealmente, quando a gente for olhar o raio-x, né, esse catéter tem que estar direcionado para um ramo mais inferior da artéria pulmonar, tá? Uma vez que eu posicionei o catéter de Swan-Ganz, né? Eu vou passar para os ajustes naquele monitor, né? E como todo monitor, né, que afere pressões, né, do paciente, eu preciso fazer alguns presets nele, né? Então eu vou posicionar o dome na altura da linha axilar média, né, na altura do coração. Esse vai ser o ponto de zeramento das pressões do catéter, né? No monitor da Edwards, a primeira coisa que ele vai te perguntar é a altura, peso, né, do paciente. E quando eu for calibrar, né, a saturimetria contínua desse paciente, ele vai me pedir um valor da hemoglobina e o valor da saturação venosa, né, que eu vou adquirir essa saturação venosa a partir da linha distal do catéter. Eu mando colher um agacho da via distal do catéter, né, e mando isso para análise. Isso aí vai me dar uma saturação venosa central do paciente, né? Então, a partir disso, eu calibro o monitor e o monitor vai me estar apto a me dar os dados, né? Então, que dados que a gente vai ter, né? Esse vídeo já está cortando com áudio, né? Mas é isso aí, né? Bom, ela fala um pouco para mais aí, mas basicamente aquele monitor ali é o modelo mais atual, né? O Hemosphere. Ele me dá, né, alguns dados que antes não ficavam tão graficamente tão bem assim no monitor antigo de Swan-Ganz, né? Mas ele é mais fácil de interpretar, por assim dizer, né? Então ele me dá dados de mensuração direta, né, que seria o que é a pressão venosa central, o índice sistólico, né? A pressão arterial pulmonar média, a pressão capilar pulmonar, né, que é a oclusão do catéter, o débito cardíaco e o índice cardíaco, né, e consegue inferir outros dados a partir desses dados de aferição direta, né, que seriam as resistências indexadas, tanto sistêmica quanto pulmonar, né, é, o trabalho de ventrículo direito, né, ou seja, várias informações que vão me auxiliar na tomada de decisão, tá? Então, esse quadrinho aqui, basicamente, é para a gente ter noção, né, dos valores de normalidade, né? Geralmente, eu vou encontrar aí uma pressão de câmara esquerda, né, até 12, 14, né? Uma pressão venosa central variando aí de 1 a 9. Então, ou seja, eu tenho variáveis, né, que a gente consegue aferir, né? E eu vou ter o índice cardíaco, né, que é o que a gente usa bastante na hora de guiar ressuscitação volêmica, né, que a gente quer ver o quê? O aumento do débito mediante oferta de volume ou introdução de inotrópicos ou vasopressores, né? Mas isso aí é assunto para uma outra aula, né? Eu acho que o objetivo maior aqui é apresentar o equipamento, mostrar, né, as características do procedimento de punção, da calibração do equipamento, né? E porque isso aí cai em prova, né? São questões de provas regulares, como quisera o catéter,
como que se colhe uma gasometria venosa mista, né? Então, isso aí são coisas que a gente às vezes não se liga, né? Quando eu estou com os residentes lá à beira-leito, lá, às vezes a gente não se liga de mostrar o básico do catéter, né? Essas curvas de pressão, né, que são bastante importantes. E aí, finalmente, né, voltando àquela discussão inicial, né, o catéter de Swan-Ganz diminui ou não diminui a mortalidade, né? Como eu falei, né, ali no início dos anos 2000, 2005, usava-se muito Swan-Ganz, inclusive na rede pública, né? Usou-se tanto que começou a gerar até problema, né? Porque o catéter não é barato, é uma monitorização cara. E o benefício que ele nos traz, na verdade, são as decisões que a gente toma em cima dele, né? Então, na última década, né, o uso do catéter de artéria pulmonar vem diminuindo de forma progressiva. Entre 2002 e 2005, né, por exemplo, detectou-se uma queda de 9% nas vendas do equipamento na Europa, Japão e Estados Unidos, né? Como todo exame, ele deve ser solicitado em uma situação clínica adequada, né? Não faz sentido eu passar Swan-Ganz num senhorzinho que chegou lá crepitando bases, com a dispneia, necessitando de oxigênio, mas que melhorou com um Lasix e uma dose de morfina, né? O exame tem que ser tecnicamente bem realizado, ou seja, né, a inserção do catéter tem que ser muito boa, né, o posicionamento adequado desse catéter, né, ele não pode ter dobras, né, o circuito tem que estar bem, bem posicionado. O exame tem que ser corretamente interpretado, é um exame, como todo exame, né, é avaliador dependente, né, então eu tenho que saber indicar, eu tenho que saber a técnica de passagem do catéter e eu tenho que saber trabalhar com os dados que esse catéter vai me dar, né? Se eu simplesmente passar o catéter e olhar para a tela e ver o que, que ele me falou e não tomar nenhuma conduta em cima desses dados, não vai mudar a mortalidade, não vai mudar desfecho, né? O que vai mudar a mortalidade e vai mudar desfecho é o que, que eu fiz com esses dados e depois a reavaliação que eu fiz após a conduta. Então, é um catéter que demanda que de tempos em tempos eu esteja reavaliando. Eu tome condutas, reavalie os objetivos, os endpoints, e a partir daí eu tome decisões. Isso aí é que vai trazer a diferença de mortalidade do paciente, né? Não o catéter. Em resumo, né? O catéter de Swan-Ganz pode sim alterar de forma indireta o desfecho do paciente no TI, de forma indireta, pois, como já dito antes, né, nenhuma ferramenta diagnóstica per si pode alterar desfecho, mas sim as condutas terapêuticas que ela pode nos orientar, tá? Então, eu tenho certeza que ao longo da vida profissional de vocês aí, vocês vão trabalhar em vários serviços, né? Alguns que usam mais, outros que usam menos. Hoje nós temos, né, outras tecnologias aí, mas não existe tecnologia melhor para avaliação de câmara cardíaca do que o cateter de Swan-Ganz, né? Ele é de fácil uso, né? Uma vez que você aprende a técnica de punção e de instalação do cateter, né? Com facilidade você consegue instalá-lo, né? A questão da interpretação do cateter, de como saber, né, usar esses dados, aí vai depender de treinamento e de convívio com a tecnologia, né? Mas a gente não pode comprar a ideia de que esse cateter está em desuso, né? No choque cardiogênico, nos transplantes, nas grandes cirurgias, é uma ferramenta bastante utilizada. E uma vez que você não tem outra ferramenta para monitorizar o paciente, um EV1000, né, o Pico, né? Se você tiver um cateter de Swan-Ganz, esse cateter de Swan-Ganz vai ser de muita valia também, assim como o POCUS, né? As outras ferramentas aí que a gente hoje tem, né, com facilidade. Você tem que usar aquela que você sabe usar melhor, né? Se você não sabe usar o Swan-Ganz, para você talvez não vai fazer sentido da mesma forma que para quem não sabe fazer um ultrassom, um POCUS muito apurado, também não vai conseguir tirar grandes proveitos da ferramenta do ultrassom, tá? Basicamente é isso, né, meu? Muito obrigado aí, né? Foi bom poder estar aqui com vocês aí falando um pouquinho sobre a anatomia do catéter, né? Uma saudade diária que a gente sente aí da equipe do Metropolitano, a qual eu nunca deixei de fazer parte, né? O Luiz fala que tem muito problema de timidez aqui, então deixa eu desligar essa gravação aqui, caso alguém queira fazer
alguma